Queridos, boa noite. Eu quero compartilhar um texto com os irmãos e eu vou pedir a vocês que tenham a paciência, de realmente ler, me ouvir e depois nós vamos a um segundo texto. E eu quero, junto com cada um de vocês, trabalhar uma reflexão que nos faça entender um pouquinho do momento que nós estamos vivendo, do nosso papel na história como pessoas esclarecidas pela fé em Jesus Cristo, que devem viver a sua fé a serviço do reino de Deus e não se deixando manipular por interesses dos homens que usam o reino de Deus como desculpas para os seus próprios desejos. Então eu quero te convidar primeiro a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Isaías. Isaías capítulo 49, verso 14 e 15. Diz assim: Mas Sião diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. É a resposta de Deus à colocação que Sião faz, de que o Senhor havia se esquecido de Sião. Então Deus responde: pode a mãe que ainda amamenta a criança que saiu do seu ventre, se esquecer dessa criança a ponto de desampará-la? Irmãos, a resposta de Deus é que, ainda que isso aconteça, Ele não se esquece de Sião. Quando Deus diz, ainda que isso aconteça, é porque existe a possibilidade de acontecer. É possível, sim, que uma mãe se esqueça e desampare os seus filhos. Eu sei que o mundo ocidental, de alguma forma, divinizou a mulher. Embora a mulher seja uma minoria, quando eu digo a mulher coletivo, as mulheres façam parte de uma minoria que historicamente tem sido roubadas nos seus direitos, deixadas de lado, oprimidas e que ainda hoje precisam lutar através do movimento feminista, que tem todo o meu carinho, todo o meu respeito. O movimento feminista é muito sério e deve ser levado a sério por homens e por mulheres. Mas por que ele existe? Para defender a mulher que historicamente é colocada num lugar de subserviência, num lugar de inferioridade em relação ao mundo masculino. Mas veja, quando o Senhor Deus diz, pode essa mulher se esquecer do filho? Esse ainda que Deus usa aqui, fala dessa possibilidade. E eu quero chamar você para ler mais um texto comigo. E esse texto está em segundo livro de Reis, capítulo 6. Por favor, veja aí, a partir do verso 24. E sucedeu depois disto que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo, acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse, se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei, que tens? E disse ela, esta mulher, minha vizinha, me disse, dá cá o teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu, no outro dia, dá cá o teu filho para que o comamos, escondeu o seu filho.
Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes, que ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne. Eu quero simplificar essa história. A cidade está cercada. Ninguém sai, ninguém entra. Não entra mantimento, não entra água, não entra nenhum tipo de material que as pessoas precisavam para o seu dia a dia. Aquilo que eles tinham guardado começou a ser consumido. E você sabe que pela lei de mercado, quando a procura é maior do que o que se oferta, o preço sobe. Na medida em que não tinha mais mantimento, até a cabeça de um burro passou a valer 80 peças de prata. As pessoas não tinham nenhuma peça de prata, então não dava para comprar nada. A fome chegou a tal ponto que uma mulher virou para outra, as duas com filhos pequenos, e disse: vamos matar os nossos 2 filhos e comer a carne deles? Comecemos com o seu e amanhã a gente come o meu. Elas fizeram isso. Saciada a fome, elas voltam a um estado mais normal, porque elas estavam fora de si em função da fome, tá? E aí aquela que agora está saciada e ainda tem um filho vivo, esconde o filho. A fome fez com que elas saíssem de si. Olha a pergunta que foi feita, né? Ou a colocação que Deus faz lá no texto que nós lemos anteriormente de Isaías. Ainda que a mãe se esquecesse e não socorresse o filho do seu ventre, eu me esqueceria de ti? Não. Quando Deus diz ainda que, Ele está falando que existem situações em que a mãe que ama, e eu citei que a mulher foi colocada como minoria, né, e eu não terminei a minha linha de raciocínio para deixá-la agora. Porque existe um pensamento, existe uma colocação entre as pessoas que diz assim: amor de mãe é inigualável. Pai ama, mas amor de mãe faz tudo pelo seu filho. Deixa eu te contar uma coisa. Essa ideia do amor de mãe é apenas uma recompensa que o mundo masculino deu à mulher que subjugou. Assim ela se envaidece de dizer: eu tenho um amor tão superior ao amor dos homens, e ela continua subserviente aos homens. É uma das muitas recompensas que o mundo masculino ofereceu às mulheres por colocar esse mundo num segundo plano. Mas deixa eu te contar uma coisa. Amor de mãe é como amor de pai. O amor que nós devotamos aos nossos filhos não tem nada de espiritual. Não tem nada de fenomenal. Ele tem sim de biológico, de hormonal. A cria humana, ela depende dos pais por pelo menos 15 anos para dar certo. E a ferramenta que a natureza, através dos hormônios, dotou a nossa espécie de cuidar dos seus filhotes é esse amor que o pai e que a mãe devotam aos seus filhos. Mas, historicamente, nós encontramos registros de que esse amor nem sempre foi vivido como nós queremos vivê-lo hoje. No mundo romano, na época das 3 fases do Império Romano, um filho era uma propriedade do pai que o negociava. Existe um texto bíblico de uma mulher que busca Eliseu, dizendo que o marido ficou endividado e deu os filhos como garantia do pagamento. Morto o marido, o pai desses meninos, não tendo a família com que pagar, o credor veio buscar os escravos, que eram garantia do empréstimo. Então, quando Deus diz assim: ainda que a mãe esquecesse a criança que amamenta, o filho que ela gerou no ventre, esse ainda são condições onde a mãe, ou o pai, ou qualquer pessoa, voltam a um estado primitivo e viram apenas bicho. Param de pensar de uma forma civilizada. Esse texto fala de 2 mulheres que deixaram a civilidade e voltaram ao estado primitivo. Movidas pelo quê? Pela fome. A fome faz as pessoas virar bichos. Elas viram bicho.
E aí elas passam a ter aquilo que a pirâmide de Maslow, para quem já ouviu falar, a pirâmide de Maslow, Abraham Maslow, foi um psicólogo americano, e ele fez uma pirâmide dizendo que na base da pirâmide estão as necessidades mais elementares. Satisfeitas elas, existem outras que são menos elementares, até que vai chegando no alto da pirâmide, onde estão as necessidades mais refinadas. Na base dessa pirâmide de necessidades está a alimentação. Quando falta comida, normalmente devido à falta de dinheiro, normalmente devido à falta de emprego, normalmente você tem, além da fome, um aumento crescente da violência. Ele aumenta e continua crescendo, porque as pessoas vão virando bicho. Não adianta dizer que nós precisamos de leis mais duras, não adianta dizer que a gente precisa de pena de morte, não adianta dizer que nós precisamos de mais tempo de cadeia, ou construir mais presídios, ou colocar mais polícia na rua. Porque o que está fazendo a violência crescer é a fome. Você consegue entender o que eu estou te dizendo? Eu quero te perguntar qual é o papel da Igreja de Jesus Cristo. E quando eu falo de Igreja de Jesus Cristo, eu não estou falando de um CNPJ, eu não estou falando de um templo construído de tijolos, eu não estou falando de uma denominação. Eu estou falando de gente que se sente comprometida com os princípios de justiça que o Deus único e verdadeiro nos ensina através das Escrituras e do Evangelho de seu Filho Jesus. A palavra de Deus nos ensina no Velho Testamento que Deus se preocupou em colocar dispositivos legais para que, obedecidos, não houvesse gente faminta em Israel. Nós encontramos no Novo Testamento o Cristo de Deus multiplicando pão e multiplicando peixe para quem tinha fome. O dever de um cristão é lutar para que cada pessoa tenha o necessário para viver com dignidade. Nós devemos não apenas denunciar onde isso não acontece, como lutar contra todo o mecanismo que faz com que isso não aconteça. Esse é o papel do cristão. O papel do cristão não é ficar levantando a mão e puxando o saco de Deus, dizendo eu estou adorando a Deus, dizendo que Ele é maravilhoso, que Ele é lindo. Que... Isso é uma loucura da cabeça do homem, que acha que Deus é tão vaidoso que precisa que continuamente alguém continue alimentando a vaidade dele, dizendo que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ele é gostoso, que ele é isso. Não, é isso, esse é o louvor, essa é a oração, esse é o sacrifício que Deus quer. Não é isso que Amós, capítulo 6, que vai se repetir no Novo Testamento, diz. Antes, o que Deus deseja como louvor, como adoração, é que sejam rompidas as cadeias da impiedade. Nós estamos vivendo um momento terrível. Terrível. Irmãos, eu não quero confundir política com religião. Mas eu não posso fechar os olhos para que política seja o espaço onde se vive a religião. Não estou dizendo de que essa ou aquela denominação, de que essa ou aquela ideologia religiosa devem se aliar ao poder. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de que nós somos responsáveis pela forma como a justiça é praticada na nossa comunidade local e para além de nós. A justiça que alcança aqueles que estão ficando com fome, que estão sentindo frio, que estão desabrigados, que não tem remédio, que não tem assistência médica, que não tem respeito, que não são respeitadas, que são marginalizadas, pessoas que são esquecidas. Nesta semana, o nosso Congresso aprovou, não por unanimidade, mas por maioria, a possibilidade
de que os empresários, através de suas empresas, comprem a vacina contra o Covid. Você acha que isso é bom? Talvez você diga como eles que aprovaram, disseram, é ótimo. Se é tão ótimo, por que nenhum país da Europa, nem os Estados Unidos fizeram isso? Por uma razão muito simples. Primeiro, porque haverá um desvio. Quem tem dinheiro vai tomar essa vacina. Quem não tem dinheiro não vai tomar. Eu quero te perguntar uma coisa, você tem dinheiro? Nós vimos através dos jornais que 2 empresários mineiros, contrariando a lei ainda vigente, tentaram comprar e acabaram enganados, porque compraram vacina falsa. E eles compraram essas vacinas para os seus funcionários mais pobres ou para os seus amigos ricos? Para os seus amigos ricos. Sabe quanto eles pagaram nas doses? R$600. Você tem esse dinheiro para toda a sua família, para cada uma dessas pessoas? Você que conhece alguém que tem recebido o auxílio emergencial ou que vai receber essa remessa que vem agora, você sabe quanto que as pessoas vão receber? Se a pessoa é sozinha, R$150. Se ela tem família, R$250. Você consegue fazer compra para sua família, pai, mãe, eu vou colocar 2 filhos, pagar aluguel, água e luz, com R$250? Você acha que o seu vizinho consegue? A resposta é não. Sabe o que está sobrando para nós, o povo? Fome. Fome. Fome de comida, fome de remédio, fome de roupa, fome de teto, fome de proteção, fome de médico, fome de vacina. E eu estou falando de política? Eu estou falando de princípios da palavra de Deus. Sabe o que vai acontecer quando essa fome se tornar ainda maior? As mães vão comer os seus filhos. Mas antes disso, um vizinho vai roubar outro vizinho. Um parente vai matar outro parente. A violência vai explodir. Sabe qual vai ser a resposta do Estado? Leis mais duras, polícia. Eu vou te dizer, não adianta. Por isso é que o Senhor Deus disse que o sacrifício que Ele quer é que a impiedade seja desligada, que as cordas da impiedade sejam cortadas, as correntes sejam quebradas, que a justiça se instale. E você vai dizer para mim, pastor, o que o senhor quer que eu faça? Eu quero que você seja porta-voz da justiça de Deus. A primeira coisa, pense nesses 2 anos, que tipo de vida nós estamos vivendo. Você tem feito compras? Quando você vai ao supermercado hoje, com R$200, você compra a mesma quantidade de coisas que você comprava com R$200 há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, há 4 anos atrás? Com R$50 você põe a mesma quantidade de gasolina no seu carro que você punha há 3, 4, 5 anos atrás? Você sabe que um casal de idosos, pela legislação aprovada nesse governo, só tem direito a uma pensão de um dos dois, mas que nós temos casal de juízes, marido e mulher, que recebem cada um auxílio moradia tendo imóveis e na casa de R$9.000. Não estou mentindo. Eu quero que você pense no que é justiça. Vivemos um momento em que se produz pobreza. E a igreja está batendo palma para esses que produzem a pobreza do povo. Jesus nasceu num palácio? Ou nasceu entre os pobres? Jesus, o menino, o adolescente, o jovem, o homem, cresceu dentro dos muros da riqueza? Ou fora desses muros entre a pobreza? O que Isaías 53 fala dele? Homem de dores, de mãos calejadas.
Porque Jesus nos dá o exemplo de onde é que a igreja deve se posicionar. A igreja não deve se posicionar ao lado de quem produz a injustiça, a pobreza, a miséria, a doença. A igreja tem que se posicionar e lutar por quem é vítima da pobreza, da miséria e da doença. Deve denunciar, deve cobrar, deve ser inteligente, deve ser sal que salga e luz que ilumina. A palavra do Senhor pode ainda a mãe esquecer da criança que gerou? Pode sim. Quando? Quando a fome chega. Quando a fome se torna branca. Quando a fome se torna rosa. Quando a fome se torna morena. Quando a fome se torna ruiva. Quando a fome se torna loira. Quando a fome se torna negra. Quando ela alcança as pessoas e as pessoas voltam a ser bicho e o Evangelho passa a ser insultado pela injustiça que se produz. Você que me ouve provavelmente é da comunidade cristã. Eu te convoco em nome de Jesus a pensar no que eu estou propondo para você. A se posicionar diante desse quadro que nós estamos vendo se formar a cada dia há 2 anos. E abrir a sua boca e ter a coragem de dizer a verdade. Em nome de Jesus, que o Senhor te ajude, porque um dia o Senhor vai cobrar de cada um de nós o que nós fizemos da nossa fé. Que o Senhor Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.